Olá, começamos agora mais o Secov SP Debate. O nosso tema hoje é licenciamento ambiental. Temos aqui a presença do Marcos Sayer, que é advogado, e temos também o vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Secov, o Caio Portugal. Doutor Marcos, bom dia. Muito bom dia, Denise. Prazer estar aqui e agradeço o convite. Obrigada pela sua participação. Caio Portugal, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite. Bom, eu acho que podemos começar falando dos avanços que nós tivemos em relação a essa questão do licenciamento ambiental, que interfere muito no setor da construção, na área imobiliária de modo geral. Eu queria saber do advogado Marcos Saez como é que vê essa evolução, especificamente aqui no estado de São Paulo. Bom, é uma matéria realmente, né, que é muito importante para todo mundo que pretende construir e desenvolver, porque sem o licenciamento ambiental você efetivamente não consegue avançar, e também o que hoje se tem muito em vista é que o correto licenciamento, ele também melhora a qualidade dos empreendimentos. Então isso, o próprio setor da construção, de incorporação, de loteamentos, enfim, o setor produtivo como um todo entendeu que o licenciamento não é apenas uma etapa burocrática que se tem que passar para poder se empreender, mas sim um correto licenciamento e cuidando das questões ambientais de forma adequada, tendo os programas ambientais necessários, fazendo todas as medidas de controle, você agrega valor aos seus projetos, aos seus empreendimentos, e isso então hoje é visto também, né, dessa forma como um diferencial para os empreendimentos. A questão da legislação, que ainda é uma coisa importante, Denise e Caio, a gente falar, nós temos no Brasil, esse levantamento foi feito recentemente pela Secretaria da Presidência da República, nós temos mais de 70 mil normas tratando das questões ambientais. Então, realmente é difícil a gente conseguir transitar por essas normas todas, né, que eu estou falando, normas da União, dos estados e dos municípios, e por isso algo que é muito urgente, a gente vem trabalhando aí com muito afinco, e o próprio Secov vem fazendo um trabalho junto com outras entidades, é da chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é um projeto de lei 3729, que já remonta ao ano de 2004, e ao longo desse primeiro semestre avançou muito, e é muito importante que essa lei venha. A gente precisa de um marco legal tratando do licenciamento de forma unificada no país como um todo. Então hoje o setor tem uma expectativa muito grande de que essa lei, né, este marco legal, esta regra geral, possa ser aprovada nas nossas casas legislativas, para que então o setor tenha um pouco mais de previsibilidade. Essa é uma questão muito importante, né, quando você vai empreender. Você precisa de previsibilidade e de segurança jurídica. O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, quanto tempo e quanto custa. Então realmente o setor hoje tem ansiado muito pela vinda desse marco legal, que a gente espera que a partir dele, Denise, outras questões, né, a gente possa ter uma evolução no trato da questão do licenciamento ambiental e que vai refletir na parte de fiscalização, na parte de incentivos, que é outra questão muito importante, né, quando se fala de ICMS ecológico, esse tipo de situação, para que consiga se entender. Você tem que ter as regras do jogo de uma forma clara, posta sobre a mesa, para que o empreendedor possa, quando fizer, né, suas análises, inclusive econômicas, poder levar isso em consideração e ter essa previsibilidade que é tão importante. Bom, eu lembro que quem está nos acompanhando pelo Facebook pode participar aqui da nossa conversa, do nosso debate, mandando as suas perguntas, os seus comentários aí pelo Face. Agora, Caio Portugal, essa questão é importante, né, do licenciamento, tanto para novos empreendimentos, como regularização de muitos loteamentos que nós temos, de outros empreendimentos. Você tem em várias áreas, em vários municípios, situações ainda irregulares, mas tem tido uma agilização. Então, é importante que se diga, até pegando a fala do Marcos, né, quando a gente fala de licenciamento ambiental, muito que evoluiu no Brasil, desde a edição da Constituição de 88 para cá, foi muito em relação ao direito material, que a gente fala, aquilo que você pode ocupar, aquilo que você tem que preservar, os mais variados ecossistemas, como é que é tratado toda a atividade econômica e produtiva, tem que ser preservado e recuperado ambientalmente. Quando a gente está falando da lei geral, do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, apesar de todo esse cipoal legislativo e de normas que o Marcos falou, não existe uma lei federal do licenciamento ambiental. Tanto o licenciamento ambiental para novas atividades, quanto o licenciamento ambiental corretivo, que está previsto nessa lei geral do licenciamento ambiental. Então, quando a gente trata da questão da regularização fundiária urbana e rural, para você fazer um processo de regularização fundiária, seja na área urbana ou seja na área rural, a questão ambiental ela exige um programa de regularização ambiental. Apesar de ele já estar colocado ali dentro da legislação
que facultou essa possibilidade para os municípios e mesmo para os agentes econômicos buscarem a sua regularidade do ponto de vista ambiental para se chegar à regularidade fundiária, o procedimento ainda carece de uma lei geral que dê, como disse o Marcos, o modo como isso deve ser feito, o que deve constar nesses projetos de regularização ambiental e qual é o tempo que o órgão ambiental deve levar para fazer a avaliação correta desse projeto de regularização ambiental. Então você veja que é uma lei que está se discutindo há 15 anos no Congresso e acho que agora a gente vê como outros setores participantes, inclusive da atividade rural, da atividade de infraestrutura urbana, de outros setores participando dentro desse processo de discussão. E acho que a sociedade está madura o suficiente para que esse projeto seja levado a efeito e seja consubstanciado numa lei. Acho que isso vai trazer muita segurança jurídica, isso vai trazer previsibilidade, vai trazer justamente todo o aspecto que a gente enseja, que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável pressupõe que haja preservação e ocupação adequada pelas atividades econômicas. Agora, muitas vezes o empreendedor trabalha com insegurança exatamente em relação às condições de cada município, sim, as divergências que existem, a questão da leitura das normas, até pelo esse excesso de normas, muitas vezes você tem algumas disputas e mesmo empecilhos em determinados projetos por uma questão de entendimento. Perfeito. Tem um assunto que tenho conversado bastante, até participei de um evento esse final de semana e esse assunto surgiu, que eu acho que é importante. Nós temos no nosso país a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB. Né? Essa é uma norma que remonta à década de 40 e ela teve uma série de alterações e melhorias e adequações foram feitas. E a última foi feita no ano passado, em abril de 2018, que foi introduzido um artigo na Lei de Introdução, e lembrando que esta lei ela deve nortear toda a aplicação do direito brasileiro, que diz que quando o Poder Executivo, então trazendo para o meio ambiente os órgãos integrantes do CISNAMA, né, em âmbito nacional o IBAMA, aqui no estado do CETESB, Secretaria Municipal, quando eles tomam uma decisão, eles não podem simplesmente se utilizar de norma e de precedentes ou coisas abstratas, eles têm que pensar e decidir analisando o resultado prático da sua decisão, e não só o poder público, né, o executivo, também os órgãos de controle, aqui notadamente a gente fala do Ministério Público, né, que tem essa função muito importante, né, de ser fiscal da lei e dos direitos difusos e coletivos, onde o meio ambiente talvez seja o que mais se destaque, e também o Poder Judiciário. Ele não deve tomar decisões, e aqui me parece a lei veio muito bem, vou ver um princípio, vou ver, de repente como essa lei se aplica. Ele tem que entender o resultado prático da aplicação dessa lei. E São Paulo tem um exemplo que acho que se encaixa muito nisso, e o Secov teve muito presente, que é o direito de protocolo, que é uma norma urbanística, mas o que é o direito de protocolo? Ele resguarda quem, à luz do plano diretor antigo, pediu o licenciamento urbanístico de um empreendimento. Sabendo-se que quando se protocola um projeto, você já teve muito trabalho, pesquisa de mercado, você já fez projetos, já adquiriu terreno ou fez, enfim, alguma permuta. Quando você tem essa expectativa do direito, ela deve ser preservada pelo poder público. Como isso na jurisprudência vinha sendo dito que o direito de protocolo então não vigiria, o que fez o Legislativo de São Paulo, atento ao que já disse a lei de introdução ao direito brasileiro? Pensou no efeito prático. Eu tenho que resguardar isso, trouxe para a lei, e quando o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação que o Ministério Público propôs, a ação de inconstitucionalidade, e entendeu que era constitucional o direito de protocolo, porque senão tinham milhares de projetos, né, em vias de serem aprovados que então seriam negadas as suas licenças nesse sentido. Então, de fato, a gente começa a ver, Denise, também na área ambiental, me parece um amadurecimento do Executivo, do Ministério Público e do Poder Judiciário de entender que muitas vezes aplicar o princípio da precaução, o princípio da proibição do retrocesso, que se é que é de verdade um princípio, eu não consigo encontrá-lo na Constituição, mas não simplesmente aplicar esses princípios, mas sim ver a questão, o fato específico em si, levar em consideração, né, o resultado prático, evidentemente, dessas decisões que eles têm que tomar. Então, isto aliado à lei, que tanto Caio quanto eu falamos, que vai dar uma diretriz, me parece que vai trazer um novo momento para a questão ambiental no nosso país, notadamente na segurança jurídica de quem pretende empreender. E eu sempre destaque, hoje isso também é uma pauta que a gente vê no Ministério do Meio Ambiente, as ocupações irregulares.
talvez sejam as maiores causadoras de poluição e de degradação do meio ambiente, especialmente nas cidades, como a gente vê, em São Paulo é pródigo nisso na ocupação das áreas de manancial. Então, de fato, me parece que se tem atacado hoje no país não só a fala, muitas vezes, das florestas, mas sim o que é esse meio ambiente que impacta no dia a dia de todos nós. Então, por isso, a atividade formal, que é quem leva o desenvolvimento adequado, está ansiosa, né, Caio? Porque essa lei venha e especialmente a aplicação, como eu disse, prevista lá no artigo 20, levando em consideração o resultado prático também, cada vez seja uma constante no Executivo, nos órgãos de controle e no Judiciário. Tem esse problema da regularização, porque tem algumas ocupações que não ferem necessariamente as questões ambientais e podem contar com essa regularização, então é preciso distinguir as diversas situações que se tem, né? Não tenha dúvida, tem a situação que é de risco ambiental e tem a situação que você pode mitigar esse risco ambiental. Então, mesmo num plano de regularização ambiental, visando uma regularização fundiária para uso urbano ou rural, ela leva em conta essa avaliação de risco. O que a gente está tratando aqui é muito menos da questão, vamos dizer, do direito material, desses aspectos, que está muito bem definido e muito claro, e são dentro desses conceitos, mas sim muito mais para a proteção do próprio sistema que vai executar essa política de regularização fundiária. Então, quando a gente fala nesse projeto de lei da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o que a gente está preocupado? Está preocupado com o operador do direito, com o servidor público que vai fazer essa avaliação e com o próprio Ministério Público que vai ter que agir para coibir e fiscalizar eventuais excessos ou omissões por parte desses dois atores. O operador do direito, que é o empreendedor ou o poder público ou o próprio interessado que está fazendo esse processo de regularização ambiental, o servidor público, que nisso, essa lei geral, ela traz um avanço enorme, que ela elide as possibilidades de responsabilização desse servidor, a não ser nos casos em que por dolo ele comete um erro, mas nos casos em que o erro não foi por dolo, há uma proteção do Estado para esse servidor público. E é importante que se diga isso, porque a base para que o projeto de licenciamento ambiental ele seja efetivo e traga a segurança jurídica é que todos os atores conheçam quais são as regras do jogo, como é que funciona para se operar nesse jogo e quais são os riscos limitados desse jogo. É isso que vai trazer a segurança jurídica tão almejada, não é só pelo setor produtivo, mas é pela sociedade como um todo, que vai garantir que os processos de licenciamento ambientais que sejam aprovados, sejam garantidos e fiscalizados a sua operacionalização, a sua implementação. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente se encontra hoje. A possibilidade efetiva de a gente construir um sistema que nos traga transparência, efetividade e o que todos nós desejamos, que é o desenvolvimento sustentável. Só vai alcançar esse desenvolvimento sustentável se os processos forem feitos com critérios objetivos, com avaliação objetiva e com fiscalização objetiva. É esse que é o ponto que a gente está buscando. Agora, para a sociedade em geral, essa questão ambiental, das licenças, se pensa muito em projetos empresariais, em projetos comerciais, obras públicas, e não na questão relacionada diretamente à construção, e a construção ainda enfrenta problemas em relação a isso, não é muito? Não, sem dúvida, eu acho que muito da monopolização que tem da discussão, e você acaba falando de grandes obras, grandes projetos que são decididos nos tribunais, é que eu quero fazer só um parênteses, né? Eu não tenho dúvida, eu não sei qual é o melhor lugar para discutir a questão ambiental, mas eu sei que talvez o pior seja o próprio Poder Judiciário. Porque quando você tem, vamos pegar antes de falar da construção urbana, mas pegar esses projetos estruturantes, né, eles podem causar significativo impacto ambiental e por isso precisam ser licenciados através do estudo de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA. Então você tem 50 técnicos fazendo EIA-RIMA dizendo A, você tem 20 técnicos do órgão ambiental analisando dizendo B, e 10 técnicos do órgão de assessoramento do Ministério Público dizendo C. Esses 80 técnicos não se entendem e levam para uma pessoa formada em direito para ele decidir. Né? Chega a ser uma coisa brutal com o julgador que tem que tomar uma decisão de um projeto de utilidade pública e de interesse social. Então, a gente espera que essa questão da segurança diminua a judicialização desses projetos como um todo, e sobre mais tempo também, com base na sua pergunta, Denise, esse projeto ele traz uma coisa chamada licença ambiental por adesão e compromisso. O que é isso? As atividades que são extremamente conhecidas pelo órgão licenciador, elas não necessitam de um processo de licenciamento como a gente tem hoje,
que é quase cartorário. Você produz o processo de licenciamento, leva, tem que ser analisado, carimbado, abre o processo, demora. Só toda essa burocracia já gera uma demora muito grande e impede a correta aplicação, né, de recursos respeitando o meio ambiente. Muitas vezes tem atrasos durante a execução da obra por novos questionamentos. Isso acontece muito em obras públicas. Muito. A gente sabe tradicionalmente da área de transporte, de usinas, que sempre foram aí um marco dessa coisa, e acaba levando atraso e custos muito maiores. Né? Muito, e uma obra paralisada, ela não faz bem para ninguém. Muito menos ao meio ambiente. Então, se você hoje foi feito um levantamento, 25% do tempo dos órgãos são para atividades extremamente conhecidas. Cita aqui o exemplo do primeiro estado que fez, que foi Santa Catarina, com a avicultura. É uma atividade que ocorre há mais de 4 décadas lá no estado. E isto, então, o que eles fizeram? Conhecemos a atividade, conhecemos os seus impactos, já listamos previamente isso, e algum técnico, né, com formação na área técnica, ele faz o compromisso junto com o empresário de cumprir as condicionantes, e essa atividade não tem esse licenciamento, não é autodeclaratória, por adesão e compromisso, e a partir disso ele pode operar. Isto vai livrar 25% do tempo dos técnicos para avaliar esse tipo de projeto, que são realmente os projetos que têm que ter um estudo mais aprofundado, por se desconhecer os seus reais impactos, e aí você precisa ter essa capacidade de trabalho do órgão ambiental para fazer esse tipo de projeto, de obra, de empreendimento, poder ser analisado e não passar pelo que você falou, Denise, de ficar paralisado muitas vezes pela falta de análise técnica num tempo adequado. Quando eu citei o direito de protocolo, também antes só para voltar, por que ele tem que ser instituído? Porque a municipalidade não consegue responder em tempo adequado os projetos protocolados. Se você protocolasse o projeto e num tempo bem razoável saísse a aprovação, você não precisaria de regra de transição. Então hoje a gente tem que entender como o Estado funciona ou não está funcionando e atacar não somente as consequências, mas as causas. Então, eu tenho certeza que a construção ela vai ter uma melhora muito grande, porque a tendência é nós termos mais tempo de qualidade dos servidores dos órgãos ambientais com a vinda desses novos instrumentos que a Lei Geral está trazendo. Seria fundamental você ter um licenciamento rápido e que funcionasse, que não desse margem depois para questionamento se você tiver regras claras. Né, Caio? Eu acho que isso tem que acontecer nos vários segmentos. Então, daí a importância, por isso que a gente vai ficar repisando aqui a questão da lei geral, porque a própria lei geral ela está trazendo, primeiro, qual é a área efetivamente que está sendo afetada pelo empreendimento. Só essa discussão, só você ter uma definição clara do que eu estou empreendendo e aonde são os efeitos ambientais da onde se está empreendendo, já delimita o campo de atuação de quais são os órgãos que devem estar opinando sobre aquela atividade que deve ser licenciada, quem são os atores daquele licenciamento. Então, só de trazer esse elemento objetivo para a própria lei, ela já vai dar um instrumento de clareamento, de transparência, de objetividade, que vai fazer isso com o que o Marcos falou. Quando você tem isso muito bem delimitado, aí você consegue separar empreendimentos que são de alta complexidade ambiental, de média complexidade ambiental ou de baixa complexidade ambiental. E nesses casos de baixa complexidade ambiental, onde a sociedade já conhece aquele ambiente onde ele vai ser transformado, dando um exemplo, um bairro que está estruturado, que vai se ter uma operação de incorporação, que esse terreno já é facilmente visualizado, ele já foi conhecido porque ele já teve atividade humana e você não tem ali nenhum tipo de vegetação que você precise preservar, você não tem nenhum problema de subsolo, por que não a questão ambiental ser feita por adesão e compromisso? Não haveria necessidade, dando exemplo ilustrativo aqui da cidade de São Paulo, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, exigir que eu tenha que mandar um documento para lá, o técnico tenha que avaliar, depois ele volte para emitir um carimbo, para que aí eu possa caminhar para uma outra secretaria que vai me dar o alvará de execução daquela obra. Então, se aquele terreno, e hoje você tem ferramentas à disposição baratas e acessíveis. Você tem um Google Earth, você tem o próprio mapeamento, você tem o próprio GeoSecov aqui, que é uma ferramenta dessa parte, que já te dá isso automaticamente. Então sobra tempo para os servidores da Secretaria do Verde e Meio Ambiente não se preocuparem com isso, mas se preocuparem, por exemplo, dos programas de regularização ambiental. Eles poderiam estar usando o seu tempo para estar trazendo para a regularidade, para a legalidade, aqueles que estão ocupando a área de risco. Até tomando a decisão correta, se ambientalmente eles podem permanecer lá ou eles devem ser retirados e adentrar num programa habitacional, seja do Estado, seja no município, seja em parceria com a iniciativa privada. São esses instrumentos que a gente precisa trabalhar como sociedade para a gente poder evoluir.
Agora, Marcos, o incorporador evitar problemas, dores de cabeça depois, quais são as condições básicas iniciais para ter uma maior garantia, uma maior segurança jurídica mesmo? Não? Sim. Belíssima pergunta e ela sempre é feita, né? Eu costumo responder assim, o que você não pode ter durante um processo de aprovação ou de implantação de um projeto é surpresa. A surpresa para o empresário ela é nefasta, né? Porque muitas empresas, inclusive, acabam sucumbindo diante de um embargo, né? Que acaba demorando muito tempo. Então, eu acho que a primeira questão temos um diagnóstico, e esse diagnóstico, infelizmente, ele não é positivo, né? Você tem hoje nas questões ambientais discussões que não agregam nada. Nós temos hoje, por exemplo, projetos portuários, projetos de linha de transmissão, projetos de geração de energia embargados por decisão judicial que está discutindo competência. Quem tem que licenciar é o IBAMA, ou aqui no caso de São Paulo, a CETESB. Com todo o respeito, você levar isso ao judiciário me parece um equívoco, porque a norma é a mesma. E o empreendedor não escolhe o órgão que ele licencia, tem regras. Então, não pode, por uma divergência de interpretação de uma norma, você acabar paralisando durante anos uma discussão. Nós temos hoje um complexo petroquímico maior do Brasil, teve uma decisão do tribunal dizendo que deveria recomeçar o processo 10 anos depois. Quer dizer, isso também não traz ganho, na minha visão, nenhum ao meio ambiente. Mas, então, assim, esse é o diagnóstico. O que o empreendedor tem que fazer? Ele tem que entender esse diagnóstico e fazer o que a gente chama de blindagem do seu processo de licenciamento. Antecipar todos esses riscos. Isso eu falo muito, né, para o setor imobiliário. Se tem uma alegria muito grande em fazer pesquisa de mercado, em fazer projeto, em ver a questão das vendas. Agora, sem licenciamento e execução, você não vai chegar nessa parte tão sonhada. Então é necessário que você conheça os posicionamentos do órgão ambiental, conheça os posicionamentos do Ministério Público. O Ministério Público tem um papel importantíssimo, é importante estar ao lado dele, também institucionalmente, né? As entidades como o Secov, que sempre faz isso, você trabalhar justamente para construir soluções em conjunto. E no caso específico é o que eu disse, Denise, conhecer o seu entorno para não ser surpreendido. Você tem sim como antecipar as questões que podem, no curso do seu processo de licenciamento, trazer algum problema, alguma paralisação e antecipá-las todas. Várias vezes já a gente participou de projetos onde fazer essa antecipação, quando se sentou com o Ministério Público, ele entendeu que tudo já estava adiantado, esclarecido e o processo continuou sem maiores problemas. Repito, o que não pode ter é surpresa, por isso precisa preparação técnica e jurídica antes de iniciar o processo, para evitar surpresa. Agora, quando há divergências aí na legislação, você pode ter ação de quem quer impedir mesmo o empreendimento, porque isso acontece muito, você vai ganhando tempo, você vai conseguindo barrar exatamente na justiça por essa divergência de avaliação, de entendimento. Isso acontece, mas aí eu vou voltar à questão ali da lei de introdução ao direito brasileiro. É importante que o judiciário esteja atento a isso também. Uma decisão como essa que eu falei, por exemplo, de competência, o IBAMA tomou uma decisão belíssima, eu não canso de elogiar em sala de aula, em palestras. No início do ano, o atual presidente do IBAMA lançou uma instrução normativa, 08 de 2019, dizendo o seguinte: se eu tiver uma discussão judicial sobre competência, não tem cabimento eu ficar anos parado discutindo isso. Então, vamos supor, né, uma situação específica, o órgão estadual dizer que é competente e o IBAMA dizer que também o órgão estadual é competente. No caso nosso aqui, a CETESB. Eu não vou ficar 10 anos discutindo, eu faço a delegação para a CETESB enquanto a ação está rolando e com isso eu resolvo o problema. Esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa dos órgãos ambientais é muito bem-vindo e está de acordo com a lei de introdução ao direito brasileiro para evitar que você gaste tempo do judiciário ou que pessoas que querem se valer de ações, isso é muito comum na ação popular, lamentavelmente, uma ação linda, mas que acaba muitas vezes sendo utilizada para impedir empreendimentos que não pode ser albergado, seja pelo Ministério Público, seja pelo Poder Judiciário. Deveria ir para o Judiciário, eu sonho o dia que isso vai acontecer, acredito que vai acontecer, que realmente questões que tiveram algum problema, que no seu curso houve alguma ilegalidade, é que vão acabar sendo discutidas no Poder Judiciário. Salvo isso, o lugar adequado para discutir é no órgão técnico e é vendo realmente a legislação e, como o Caio falou, garantindo o desenvolvimento com sustentabilidade. Bom, nós temos várias questões aqui, vamos ver quem responde. Primeiro, Marcelo Chay, ele quer saber se aprovada essa lei, o município será obrigado a adotar o critério de adesão e compromisso para empreendimentos de baixo impacto ou poderão manter as exigências atuais? A lei não obriga que o município faça adesão a essa possibilidade desse instrumento de licenciamento.
O que é importante é que, sim, uma vez existindo esse instrumento numa lei geral e numa lei federal, é que o município se organize e ele veja se para aquela realidade dele é possível, para alguma das atividades que estão delegadas a ele dentro no âmbito do licenciamento ambiental, que ele possa exercer através desse instrumento. Não há um critério, vamos dizer, de obrigação. É muito mais no sentido de criar um instrumento e esse instrumento ser adotado pelos municípios, em especial quando a gente estiver falando da questão do licenciamento de baixo impacto, né? E é só importante nessa questão, como o Caio bem disse, você tendo na lei federal, então os municípios, os estados podem adotar. O que é importante nisso é que alguns estados já fizeram por lei estadual, ou por resoluções, municípios fizeram, ou por resoluções dos conselhos estaduais e municipais, e que acabaram sendo discutidas na justiça. E aí é aquela situação, você, de novo, né, o munícipe, enfim, o administrado, ele procura, o empreendedor procura o órgão ambiental, ele segue as regras que o órgão ambiental estabeleceu e no meio do caminho essas regras não valem mais. Então, a importância de estar previsto na lei federal é que o licenciamento para adesão em compromisso, a licença corretiva, que o Caio também citou antes, e a participação dos órgãos intervenientes, isso vai estar previsto numa norma e pelo menos a discussão, né, do ponto de vista legal, de aplicabilidade ou não, de possibilidade de fazer esse licenciamento, a gente entende que vai se exaurir. Tem uma pergunta aqui que talvez tenha alguma complementação, é do Caio Burato, perguntando se há alguma previsão para a aprovação dessa lei e o que ela mudaria perante o atual cenário que temos hoje, tanto para regularizações como para novos empreendimentos. Olha, a gente tem acompanhado a discussão na Câmara dos Deputados já de há muito tempo, né? O fato é que de 2017 para cá houve uma evolução muito grande, principalmente porque todos os atores, e quando a gente fala da sociedade, a gente fala não só os setores produtivos, mas o próprio Ministério Público, a própria sociedade civil organizada, as ONGs, etc., perceberam que há uma maturidade por parte da sociedade. O deputado Kim Kataguiri, que é o relator desse projeto de lei, ele criou um grupo de trabalho e ele fez, ao longo do mês de junho, e aí no começo ainda de julho, várias audiências públicas que ele chamou vários atores para estar discutindo todos os elementos da lei. Em conversa com ele, a gente provavelmente está convidando ele para vir ao Secov, ele talvez virá aqui no Secov para fazer a apresentação. Esse relatório, segundo palavras dele, deve ser apresentado logo agora no começo de agosto. Então a gente entende que ele vindo ser apresentado, havendo a concertação de todos esses atores para que aquele texto que ele produza seja o texto que dá o encaminhamento de como as discussões vinham e faltavam pequenos ajustes para que esse texto ficasse, de certa forma, acordado pela sociedade como um todo. Então a gente vislumbra aí, num curto prazo, ainda neste ano, a aprovação dessa lei, né? Alguma avaliação em relação ao que ela mudaria no cenário atual? Não, acho que a principal questão é realmente essa, é previsibilidade e segurança jurídica. E a gente esteve com o deputado, eu participei de uma dessas audiências que o Caio falou, justamente quando a gente discutiu a participação do município no licenciamento ambiental, e o que foi dito é isso, você precisa de regras claras. Se a gente pudesse pegar o relatório e fazer algumas sugestões, a gente faria, mas o setor sempre defendeu, e há anos a gente vem fazendo isso lá em Brasília, a gente defendeu o quê? A existência desta lei. A gente tem certeza que a vinda dela já é bastante positiva, então entendemos também que ela vai ser aprovada na Câmara e no Senado ainda este ano, para que a gente possa começar a aplicá-la, né, Caio? Até ilustrativamente respondendo, né? Você pega a questão, por exemplo, dos EARIMAs. Ele veio de uma resolução do CONAMA lá de 86, que é a resolução 001, e ela disse lá que tipo de empreendimento exige o que a gente chama da licença prévia, né? Um prévio estudo de impacto ambiental. Aí você vem aqui para o estado de São Paulo, as linhas de corte que tinham lá na resolução do CONAMA, a CETESB entendeu que elas eram muito amplas, e ela, na verdade, a CETESB até restringiu isso muito mais. O que essa lei geral vai fazer em relação à EARIMA? Ela não vai mudar a interpretação do órgão sobre vamos dizer, as réguas entre o que é mais restritivo ou menos restritivo. Mas ela vai trazer para o órgão o seguinte, olha, num EARIMA você tem que exigir isso, isso, isso e isso. O prazo, o termo de referência para emissão por parte do órgão para o empreendedor é de 30 dias. O prazo de análise da devolução por parte do empreendedor é de X dias. O prazo de análise definitiva por parte do órgão é de Y dias. Então você tem um prazo definido, você tem uma regra definida. Ele já diz o que deve constar daquele estudo de impacto ambiental. Então, isso por si só per si,
já traz o quê? Critérios objetivos. Você afasta essa discussão. Era competência, não era competência, faltou ouvir alguém, deixou de apresentar alguma coisa, isso tudo vai ter que estar num rol exaustivo. Bom, estaria no âmbito dessa nova legislação. Minha Trevisan pergunta se com o novo governo haverá maior agilidade nas apresentações e melhorias nas burocracias ambientais. Ele fala, na verdade, de agilidade nas aprovações. Ele está falando do governo federal, estadual? Governo federal. Governo federal. É, o que a gente... Porque temos também um novo governo estadual. Pois é. Então, assim, tentando responder em relação aos dois governos, né, aos dois entes federativos. O que a gente percebe é que esse atual presidente do IBAMA, ele conhece com profundidade o tema e conhece com profundidade a equipe, e a gente tem profissionais muito gabaritados em todos os órgãos executivos ambientais, é bom que se diga isso. A gente tem técnicos excepcionais. O que faltava até para esses técnicos é justamente essa segurança jurídica, porque a gente já viu uma série de eventos no passado de perseguição a técnicos, e muitos desses quadros importantes desses órgãos vieram ser atacados por parte do Ministério Público e não tinham a proteção legal dessa questão do exercício do serviço público, com a garantia de, se ele executou de forma adequada sem dolo, ele tem uma proteção legal. Então, só esse aspecto, a gente já acredita que vai melhorar muito a eficiência e a agilidade dos licenciamentos. Trazendo aqui para o estado de São Paulo, a CETESB é uma companhia que tem um arcabouço de técnicos fantástico. Mas como o Marcos falou no início do nosso próprio debate aqui, ele falou que são 70 mil normas para serem aplicadas. Então, o que a gente precisa? A lei geral ela vai dar uma organicidade na aplicação dessas normas para cada uma dos tipos de atividades de empreendimento, qual a sua complexidade do ponto de vista ambiental, para que se identifique que tipo de licenciamento que tem que ser feito. Então, a gente acredita que a somatória disso, com uma equipe, com cabedal forte e com uma proteção ao servidor, vai fazer com que os processos tenham maior agilidade. Eu acho que é importante também nisso, Denise, a gente falar o seguinte, órgão ambiental precisa ser forte, tecnicamente, juridicamente, institucionalmente e politicamente. Então, chefe do executivo que quer que tenha agilidade no licenciamento, ele deve ter um órgão ambiental altamente capacitado. E é uma questão, o setor produtivo quer isso muito também. Porque quanto melhor o órgão, melhor a qualidade da licença e também de respaldo técnico. Isso é uma questão muito importante do fortalecimento. Recentemente teve um episódio, o Caio citou aqui agora, o IBAMA, foi dada uma licença para um empreendimento lá no Rio Grande do Sul e o Ministério Público propôs uma ação de improbidade contra 10 servidores, a antiga presidente e mais 9 servidores do IBAMA, e a sentença é espetacular. Ela diz que a ação de improbidade não pode ser utilizada pelo Ministério Público para amedrontar servidores públicos. Então, este ponto, que é uma alteração no artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais, que é tirar a modalidade culposa da concessão de licença, porque, veja bem, é uma questão controvertida. E não é, né, a questão toda técnica, ela comporta divergências. Tem técnico que acha uma situação, tem outro que acha que o nível de emissão pode ser um pouco maior, e isso não pode ser encarado como improbidade ou como crime. Então, medidas como essa, a gente fala, são medidas aparentemente pequenas, mas que trazem na visão prática, algo muito grande, e é por isso que a gente entende, assim, vai haver, sim, uma maior celeridade, porque o técnico vai ter mais segurança para poder fazer o seu trabalho. Você fazer o seu trabalho com medo, você não consegue realizar. Então, essa é a expectativa, e respondendo ao internauta, a gente entende que sim, vai haver uma maior celeridade por causa desse tipo de situação. Regras claras, não só para quem quer empreender, mas para quem tem que aprovar esse empreendimento. Mas você não pode ter muita divergência em relação à análise que será feita previamente para dar licença, não? Perfeito. Começa por aí. Exatamente. Perfeito. Né? E aquilo que a gente falou sobre, quando eu disse a questão da competência, é uma situação sempre do emprego. Eu tive projetos que a gente participou que sabia que poderia haver alguma divergência quanto à competência. Nós fomos ao órgão estadual, perguntamos, é você competente? Ele disse, sou. Fomos ao federal, perguntamos, é você competente? Ele disse, não, é estadual. Começamos o projeto, veio uma ação civil pública e o juiz disse, não, não é o estadual, é o federal. Quer dizer, é uma intromissão com devido respeito ao Poder Judiciário que não deveria acontecer. Porque ficar discutindo se quem vai licenciar é IBAMA, ou CETESB, IBAMA, INEA, IBAMA, o IMA, IBAMA, o IDEMA, não leva a nada de bom para o meio ambiente. Então, o que a gente precisa, de fato, é que o foco do licenciamento seja técnico. É que você tenha uma interpretação jurídica correta,
um arcabouço legal plenamente entendível e que os técnicos possam se dedicar. Hoje é muito comum você chegar no órgão ambiental, conversar com um biólogo, com um geólogo, com um engenheiro ambiental e ver uma coletânea de legislação na mesa dele. Teve um órgão ambiental estadual lá de Santa Catarina, o IMA, fez um levantamento, 44% do tempo que os servidores ligados à diretoria de licenciamento trabalham respondendo demanda do Ministério Público. Claro que é muito importante. Agora, quando você falta de celeridade, se você consegue abrir mão de 25% do teu licenciamento através da licença por adesão e compromisso e não precisa gastar 40% respondendo demanda oriunda do órgão de controle, você vai ter uma agilidade, a questão matemática, você vai ter uma agilidade muito maior. Agora temos mais uma pergunta, Marcelo, qual o trâmite para aprovação dessa lei? Câmara, Senado, comissões, sanção, etc. E eu queria só acrescentar, a própria discussão da lei não envolve essas divergências de opinião que muitas vezes levam os projetos a serem questionados na justiça. Você fala opinião e ideologia? Ideologia. Não necessariamente ideologia, pode ter uma posição também, porque a gente divide muito essa questão ambiental entre direita e esquerda, como se a direita quisesse desmantelar tudo e a esquerda preservar extremamente tudo. A gente até tem uma certa tendência nesse sentido, mas eu acho que tem que ser um pouco separado. Começa né? você, né? Posso? Eu vou rapidamente, depois o Caio complementa com muito mais habilidade até. Me preocupa muito, eu também falei isso lá na audiência pública da Câmara, me preocupa muito, Denise, essa questão de ideologização ou polarização da questão ambiental. Eu discordo completamente que a esquerda quer uma coisa, a direita quer outra, ou o centro quer outra. E eu vou dizer o que eu, como operador do direito, quero na questão ambiental. Eu quero a aplicação das leis e da Constituição. Me preocupa muito termos como justiça ambiental. Com todo respeito ao meio ambiente, que é direito intergeracional, nós temos que preservar para as presentes e futuras gerações, mas ele não sobrepõe ao direito à vida. Ou mais, o que a nossa Constituição disse, dignidade da pessoa humana. Ter lixão a céu aberto, ter esgoto, ter essa questão toda sendo envelopada de discussão ambiental, isso é uma ideologia nefasta. Então é aquilo que eu disse, eu não espero do Poder Judiciário em questões ambientais que ele faça justiça. Porque se eu perguntar na mesa a definição de justiça para o Caio, a definição de justiça para a Denise, ou para você internauta, a gente vai ter definições diferentes. E a gente não pode estar à mercê de entendimentos pessoais. Por isso, a gente tendo a Constituição, a Lei Complementar 140, que trata de competências na área ambiental, e agora a Lei Geral do Licenciamento, eu espero a aplicação dessas leis, seja nos órgãos do CISNAMA, seja na interpretação delas pelos representantes do Ministério Público nessa importante função de promotores de justiça, seja do Poder Judiciário. E aí eu peço até desculpa pela insistência, mas ao artigo 20 da Lei de Introdução. Eu tenho que entender o que vai acontecer com a aplicação da lei. Então não adianta eu querer o meio ambiente intocado numa cidade. É o tema que a gente tem, o Secov está atuando como amicus curiae, que é o tema afetado pelo STJ 1010, afastamento de curso da água. Com todo respeito, não me parece que seja razoável você exigir o mesmo afastamento no meio da floresta amazônica e na cidade de São Paulo. Então, se você aplica o Código Florestal, que regrava esse assunto, lamentavelmente foi vetada pelo então presidente, se você aplica o Código Florestal, a lei do parcelamento do solo, o STJ vai julgar esse tema aí, nós estamos, repito, como amicus curiae, o Secov é um dos que se habilitou, justamente para mostrar para o STJ, olha, nós vamos levar fotos, levantamentos, né, mostrando o que nós temos de fórum, o que nós temos de prédios onde o Ministério Público também funciona, que ficam nessa área do afastamento do curso d'água, uma cidade como Manaus, por exemplo, Denise, são 500 metros de afastamento. Você caminha pela cidade e vê que isso não é razoável. Então a gente espera também que essa questão, ao ser julgada pelo STJ, seja levada em consideração o efeito prático dessa decisão. É melhor a gente ter os 15, na minha opinião, devidamente reflorestados, devidamente recuperados, com projetos de recuperação, do que ficar numa utopia de ter afastamento de 30 a 500 metros em locais onde a sociedade, a população, as cidades, elas nasceram à beira dos cursos da água. Então, esse tipo de questão, não é ideologia, esse tipo de questão é a gente ter a legislação e aplicar ela de uma forma razoável e pensando no seu efeito prático. A população já está instalada no local, né? Exatamente. Mas respondendo ao andamento, né, desse projeto, em tese essa relatoria do Kim já é uma relatoria que vai para o plenário. Então ele vai apresentar o relatório e esse relatório vai a plenário da Câmara. No plenário da Câmara, ele vindo a ser aprovado, ele caminha para o Senado.
Se o Senado não fizer nenhum tipo de alteração, ele vai para sanção presidencial. Se o Senado fizer algum tipo de alteração, ele volta para a Câmara para recepcionar ou rejeitar essas alterações, e aí depois também iria para a sanção. Por isso que a gente acredita que há a possibilidade de ele ainda decorrer esse ano. E falando sobre essa questão da discussão, vamos falar no campo de divisão, cada vez mais a gente tem percebido que o Brasil precisa, ele já está com um momento de maturidade. Nós temos 31 anos de Constituição Federal. A questão do direito ambiental nos foi introduzida pela primeira lei em 1981. Então, não há que se falar aqui em retrocesso ambiental, muito pelo contrário. Você vê o esforço que está sendo feito pelo governo federal através do Ministério da Agricultura, do próprio Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, no sentido de apresentar para o mundo o que é o Brasil, o que nós produzimos, o que nós preservamos. Nós temos o que mostrar. Aqui nós temos uma legislação que é corretamente aplicada, que ela implica em preservação, ela transforma em desenvolvimento sustentável, seja na área rural, seja na área urbana, e é isso que a gente precisa cada vez mais explicitar, para que a sociedade fique madura para esse tipo de discussão. Então acho que a gente está num momento de evolução e o momento é de caminhar para a discussão e aprovação desse projeto de lei. Porque esse projeto de lei não significa retrocesso ambiental, muito pelo contrário. Ele significa previsibilidade, transparência e critério objetivo no decorrer do processo de licenciamento ambiental. Isso vai facilitar para a sociedade, mas vai facilitar inclusive para os setores que têm que fiscalizar, até para coibir ocupações que não devam existir. Agora, levando em conta possíveis em relação a essa legislação, ela traria algum afrouxamento em relação aos critérios que são praticados ainda? De forma alguma. Que essa eu acho que é uma preocupação e uma discussão vai estar muito presente em toda a tramitação. Para deixar bem claro, Denise, ela é uma lei procedimental. Ela não trata Ela trata do direito, né, processual, vamos dizer assim, que é a forma como vai se dar o processo de licenciamento ambiental, os tipos de licença, como é que a participação dos órgãos intervenientes, que é outro ponto. O licenciamento ambiental ele acabou virando a solução de todos os problemas. Todas as mazelas para a sociedade. Exatamente. Então não é incomum você ver em audiência pública o pessoal perguntando se o projeto tal vai asfaltar a rua do bairro, se vai dar um campo de futebol, se vai reformar o posto de saúde ou a creche. E mais, a questão indígena veio para dentro do licenciamento ambiental. A questão do patrimônio histórico, artístico natural veio para dentro do licenciamento ambiental. A questão dos quilombolas veio para dentro do licenciamento ambiental. Novamente, é brutal que o órgão ambiental tem que avaliar isso tudo. Então, a lei também trouxe hoje, porque quando a gente tem 70 mil normas, onde tudo é regulamentado, nada é regulamentado. Então, você fica pela interpretação de quem? Do fiscal da lei. Se ele acha que deveria aplicar a norma número 62.482 e não a 52.280, ele judicializa. Então, você tendo clareza no procedimento e nessa sistemática, isto vai melhorar. E essa discussão também, eu acho tão pobre quando você fala de afrouxamento, não se quer flexibilizar, se quer agilidade com respeito técnico. A primeira fala que eu disse, você não tem hoje do setor produtivo, e seja ele público ou privado, uma vontade de empreender sem respeito ao meio ambiente. Ninguém faz isso, como o Caio disse, você vem do Código Florestal da década de 60, a Lei da Política Nacional de 81 e na própria Constituição, essa maturidade hoje do setor. Se entende esta importância, o que não se pode, e aí eu digo, você tem obras aí importantes, vamos pegar o Linhão de Tucuruí, que traz a questão do Acre, o Acre hoje depende de fornecimento de energia de outro país, isso ofende até a soberania, ficou parado no tribunal anos. Foi finalmente julgado agora, por maioria, um julgamento que acabou de madrugada para saber como é que deve acontecer a oitiva lá, prévia, livre, informada da tribo indígena. E isso foi ouvido. E você também não tem que ficar exigindo essa participação novamente quando você vai aumentar a linha de transmissão. Então, a expectativa que a gente tem, a norma da OIT 169 está tratada também no PL, nessa última versão que o deputado Kim, o relator, apresentou, que é muito importante. Você tem que cuidar disso tudo, mas tem que ter agilidade e celeridade. Não é normal. Não é normal. E quando a gente fala isso para investidor estrangeiro, não pode ser normal se demorar 2 anos para licenciar. Você não pode ficar 2 anos. A gente tem um problema aqui em São Paulo mesmo também, por exemplo, em relação ao Rodonel. Quanto tempo de impasse? Tudo bem, depois teve que mudar um pouco o traçado dele em função disso, mas demora para se decidir. E que prejuízo ambiental a gente sofreu pela falta dele? Quanto que foi despejado de dióxido e monóxido de carbono? É importante que se fixe prazos, para todo mundo ter maior segurança com relação a isso. Eu acho o exemplo do Rodoanel, ele é emblemático,
Porque muito antes dessa alteração da LINDB foi o que aconteceu. A judicialização estava posta, você estava num agravo de instrumento, a relatora, profunda conhecedora do assunto, professora da área, o que ela fez? Fez um acordo. Então ali o Poder Judiciário entendeu o efeito prático, porque estava poluindo mais, me parece, não ter o rodoanel, por toda, né, a poluição atmosférica, e fizeram um acordo no âmbito de uma ação judicial. Quer dizer, você não precisa contender, não precisa brigar. O Ministério Público, os órgãos ambientais sentaram lado a lado, fizeram um acordo, terminou o licenciamento e a obra finalmente veio. Um belo exemplo para a gente citar também de que ali houve uma resolução, senão o processo talvez estivesse sendo julgado hoje em Brasília. Tem um acórdão aqui em São Paulo, é famoso esse caso, a ocupação irregular da represa Billings. Em 86 foi proposta uma ação civil pública, a lei da ação civil pública é de 85. Em 86 foi proposta uma ação para retirar invasores da área do manancial da represa Billings. Calcula-se que tinha 300 famílias. 20 anos depois o STJ julgou o assunto e mandou fazer a retirada da ocupação irregular. Só que você tem 1 milhão de pessoas. Você não retira 1 milhão de pessoas de lugar nenhum. É o que eu disse, é uma decisão belíssima do Poder Judiciário, mas com aplicação prática zero. Então é esse tipo de questão que a gente tem que tomar cuidado na matéria ambiental. Não pode demorar para licenciar e também não pode demorar no Poder Judiciário para ter um julgamento. Perfeito. Nós vamos por aqui o nosso Secov SP Debate de hoje, que contou com a presença do advogado Marcos Sais. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação. E também o Caio Portugal, que é vice-presidente do Secov, da área de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Caio, muito obrigada. Muito obrigado, senhor. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do programa fica disponível no Facebook e também no canal do YouTube do Secov. Um ótimo dia.